Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Foi tudo bem? Vamos começar mais um culto no lar? Então vamos abaixar a cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada pela semana que passou, meu Pai. Te peço que abençoe o nosso culto, que a gente possa aprender cada vez mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Nessa semana teve uma data muito importante. Teve o Dia das Crianças, que a gente já comemorou, mas sexta-feira foi o Dia dos Professores. Então, fica aqui o meu muito obrigada para cada professor que tem nos ajudado nos cultos online, nos cultos presenciais, em tudo que a gente precisa. Muito, muito, muito obrigada. E os professores estão ganhando de presente essa garrafinha aqui, ó, para eles beberem água, né? Porque é muito importante a gente tomar água. E tem um versículo que fala assim, ó: quem obedecer a lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu. Mateus 5:19b. E é esse o meu desejo, que cada professor seja considerado grande no reino do céu, porque está ensinando vocês. Deus deixou essa ordenança. Se a gente obedecer essas palavras de Deus, a gente vai se encontrar um dia lá no céu. Você quer ir para o céu? Porque eu quero muito. Então, vocês já estão sabendo que a gente está estudando sobre Juízes, o livro de Juízes. O que são os juízes? Vamos recordar? Juízes são pessoas que Deus deu capacidade para orientar o povo, falar o que estava certo, o que não estava, ajudar nas batalhas. Essas pessoas faziam isso, porque lá no povo de Deus, o povo de Israel, eles não tinham rei, não tinha uma pessoa certa para realmente orientar o povo. Então, os juízes serviram para isso. Vocês já viram sobre Débora e vocês já viram sobre Gideão. E hoje a gente vai conhecer um juiz que tinha um nome que começa com a letra S. Quem aí sabe o nome de um personagem da Bíblia que começa com a letra S? Quem falou Sansão acertou. Sansão também foi um juiz. E ele reinou, ele orientou o povo, ele foi um juiz durante 20 anos. Vamos descobrir então um pouquinho sobre a história de Sansão? Você já fez alguma coisa que sabia ser errada? Como você se sentiu? Foi isso que Sansão sentiu. Ele ignorava mais e mais o plano de Deus, mas Deus não o abandonou. Algumas lembranças da infância de Sansão talvez fossem as de sua mãe contando sobre o plano especial que Deus tinha para a vida dele. Ela sempre lhe contava sobre o anjo que tinha conversado com ela e seu marido antes de Sansão nascer. O anjo disse que o cabelo de Sansão nunca deveria ser cortado. Ele seria um nazireu, ou seja, alguém separado para servir a Deus. Eu darei forças a Sansão desde que não cortem o cabelo dele. Deus queria que Sansão usasse sua força para liderar Israel contra os filisteus. Mas Sansão não seguiu todas as instruções de Deus. Sansão quis seguir o seu próprio caminho, satisfazendo seus próprios desejos, não o que Deus queria. Mesmo Sansão não fazendo a vontade de Deus, ele ainda continuou com Sansão para que ele derrotasse os filisteus. Sansão foi para uma cidade filisteia se encontrar com uma mulher. Quando chegou lá, caiu numa armadilha na casa dela. Era meia-noite e os homens cochichavam ao redor da casa. A casa está cercada. Vamos matá-lo ao amanhecer. Embora Sansão tivesse desobedecido a Deus, o Senhor ainda permanecia com ele. Sansão fugiu em direção aos portões da cidade, mas estavam trancados. Então, ele agarrou os enormes portões de madeira, os arrancou dali e foi embora.
Os filisteus ficaram espantados. Não muito tempo depois da fuga, Sansão foi se encontrar com uma mulher chamada Dalila. Quando os líderes filisteus viram isso, foram falar com ela. Daremos muito dinheiro a você se descobrir o segredo da força de Sansão. Por 3 vezes, Dalila pediu a Sansão que contasse a ela seu segredo. E 3 vezes ele mentiu. Ela fingiu por 3 vezes dizendo: Os filisteus estão atacando você. E por 3 vezes, Sansão escapou com facilidade. Você não me ama. Se me amasse, me contaria o segredo da sua força. Me contaria tudo. Todos os dias, ela implorava, até que um dia ele se cansou e finalmente contou o seu segredo. Se meu cabelo for cortado, eu me tornarei fraco. Naquela noite, Dalila cortou o cabelo de Sansão. Acorde! Os filisteus vão atacá-lo! Dessa vez, Sansão não conseguiu se livrar. A sua força tinha ido embora. Ele tinha se afastado de Deus. Os filisteus capturaram Sansão e furaram os seus olhos. Eles o levaram de volta a Gaza e o fizeram passar pelos mesmos portões que uma vez ele tinha carregado. Milhares de pessoas vieram para ver o Sansão fraco, cego e desamparado. Colocaram Sansão em uma prisão, onde ele girava um moinho, mas logo seu cabelo voltou a crescer. Oh, Deus, por favor, me fortaleça só mais uma vez. Os filisteus prepararam uma festa no templo do seu deus Dagom para celebrar a captura de Sansão. Durante a festa, Sansão foi levado de sua cela para o templo e ali foi humilhado e importunado. Sansão pediu para descansar e pediu que o levassem até os pilares que ficavam no meio do templo. Ali, Sansão orou, forçou as 2 colunas centrais do templo. Deus novamente lhes deu força. Os pilares cederam e o templo caiu. Sansão morreu ali com milhares de filisteus. Deus havia dado a Sansão grande força física, mas ele desobedeceu a Deus. Ele era forte fisicamente, mas interiormente era muito fraco. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça por dentro e por fora, para que possamos resistir às tentações e guiar outras pessoas a Ele. Vocês gostaram? A história de Sansão na Bíblia fica no livro de Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16. E eu desafio vocês a lerem na Bíblia para saber todos os detalhes. Lá no capítulo 13 vai falar sobre o nascimento de Sansão, como que aconteceu isso. E a mãe de Sansão também não podia ter filhos, mas Deus já tinha um plano para ela, porque ela iria carregar em seu ventre o Sansão. E assim apareceu um anjo que falou com ela, e ela acreditou e Sansão nasceu. E aí ele vai contar toda a história do nascimento de Sansão, como que aconteceu, o que o anjo falou, tanto para a mulher, para a mãe de Sansão, quanto para o pai de Sansão, que chamava Manoá. E aí Sansão tinha um sério problema. Vocês descobriram qual que era o problema de Sansão? Sansão, ele se apaixonava muito fácil. Ele não era... ele era muito forte fisicamente, mas a questão do coração dele, ele se apaixonava muito fácil e fazia o que as mulheres queriam que ele fizesse. Às vezes ele tentava não fazer, mas acabava fazendo o que elas queriam. E aí foi isso que prejudicou muito a vida de Sansão. Mas no final da vida, o que aconteceu com ele? Ele foi capturado lá, ele revelou o seu segredo para Dalila, ele foi capturado. E aí no seu último dia de vida deram uma festa para ficar zombando da cara de Sansão. E aí Sansão foi lá e pediu para Deus de todo o coração, com toda a humildade, que Deus pudesse fazer retomar as forças de Sansão pela última vez. E aí ele se deu, ele se doou, deu a sua própria vida
para salvar o povo e acabar com aqueles filisteus. E aí isso está representado, está falando lá no capítulo 16. Então leiam o capítulo de 13 a 16 de Juízes para vocês conhecerem super bem a história com todos os detalhes, tá bom? E agora vocês vão ouvir uma música que vocês gostam muito sobre a história de Sansão. Que Sansão era o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Vamos cantar? Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus a novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus a novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus a novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus a novamente coração. Agora como atividade, é uma atividade meio que brincadeira. Vocês vão brincar de fazer uma plantação com alpiste. Alpiste é aquela sementinha que passarinho gosta de comer. Então pede pro papai ou pra mamãe comprar só um pouquinho de alpiste. Vocês vão ver um vídeo, ele tá em inglês, mas ele é super fácil de vocês entenderem. Vocês vão colocar um pouquinho do alpiste numa meia, de preferência meia fina, tá bom? Meia calça de mulher, a mamãe sabe muito bem o que é meia calça. Depois coloca terra ou serragem ou alguma outra coisa, e aí vocês vão colocar num potinho. E aí vai colocando água, todos os dias coloca água, que vai crescer o cabelo do boneco. Vai crescer um cabelão. E aí vocês podem cortar o cabelo desse boneco quando ele estiver grande, igual aconteceu com Sansão. Vai ser o nosso boneco de alpiste chamado Sansão.
vamos ter o nosso momento missionário. Vamos falar sobre a região Nordeste. Vocês sabem onde fica o Nordeste do nosso país? Como chama o nosso país mesmo? Isso mesmo, o nosso país se chama Brasil. E hoje quem vai estar com a gente vai ser o André e o Felipe. Vamos ver o que eles têm para falar da região Nordeste? Olá pessoal, hoje vamos conhecer a região Nordeste. A região Nordeste é a maior do Brasil, tem 9 estados. Além de carente economicamente, é muito carente de conhecer a palavra de Deus. Exemplos dessa triste realidade são o estado de Alagoas, com apenas 9% de pessoas evangélicas ou protestantes. O estado do Piauí, também com 9%. E Sergipe, com 11% de evangélicos ou protestantes. E esses 3 estados têm a menor porcentagem de pessoas que conhecem o amor do nosso Deus nessa região. Vamos orar? Senhor meu Deus, abençoa a região Nordeste e todos os missionários e igrejas de lá, para que muitas pessoas conheçam o amor de Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, por hoje era isso. Então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento que a gente teve e que Ele possa abençoar a nossa semana. Vamos lá? Senhor meu Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por mais esse dia, obrigada por esse culto. Abençoe a vida de cada criança durante essa semana, que nada possa faltar e que o Senhor realmente proveja tudo que elas precisam e proteja também de todo o mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então agora um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!